Fala galera do Desafio Campeões da UBI, parabéns para vocês. Vamos então à nossa resolução da prova. Primeiramente, parabéns para todos que fizeram a prova, foi simplesmente sensacional. Vou contar uma historinha curta. Há 3 anos atrás, quando a gente começou no nosso primeiro ano de funcionamento aqui da Super Geeks, a gente tinha um aluno inscrito na modalidade de programação. Hoje já é uma quantidade muito maior, são 67 inscritos na modalidade de programação, e no nosso simulado já tem 10 alunos aí, 11 alunos que participaram e foram super bem. Com certeza, sem dúvida, todos iriam passar para a próxima fase. Até os outros anos você precisava acertar uma só para passar para a próxima fase da Olimpíada. Então, se precisasse só de uma questão, acho que todos conseguiram atingir esse objetivo. Foi sensacional, eu fiquei muito, muito feliz mesmo. Teve gente que não conseguiu, não tem problema, isso é um trabalho, é uma continuação, a gente vai evoluindo aos pouquinhos, repetindo, a gente vai evoluindo. Então, vamos embora para a resolução dos exercícios, galera. Seguinte, eu vou resolver 2 exercícios, eu vou resolver aqui com vocês nesse vídeo o exercício 1 e o exercício 2. Depois eu vou contar uma novidade aí pra galera, beleza? Então fiquem até o final do vídeo e depois vai ter a novidade, beleza? Show de bola, então vamos embora, turminha. Vamos lá, sem mais delongas. Bom, galera, então estamos aqui na questão piloto automático, a primeira questão. Vamos lá. Uma grande fábrica de carros elétricos está realizando melhorias no sistema de piloto automático e precisa da sua ajuda para implementar um programa que decida se um carro B, que está trafegando no meio de 2 carros A e C, precisam acelerar, desacelerar ou manter a velocidade atual. Os carros são iguais e o sensor do piloto automático vão fornecer como entrada a posição atual da traseira dos 3 carros. Veja um exemplo na figura. Então ele tem aqui um carro B, um carro A e o carro C, né? O carro B precisa ser acelerado se a distância da sua traseira para a traseira do A for menor do que a distância da sua traseira para a traseira do C. Então nesse caso aqui, galera, qual distância que é menor? B menos A ou C menos B? A menor distância é essa aqui, né? Então, B menos A. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que acelerar, porque o objetivo dele é ficar aqui no meio. Se ele ficar aqui no meio, então ele mantém a velocidade, né? Então aqui ele tem que acelerar. Se a distância menor for entre B e C, ele vai ter que desacelerar. E é isso que ele diz aqui. Inclusive, essa questão ele já até deu aqui, tava bem fácil a questão, eu acho, porque ele até deu as condicionais aqui, então era só você olhar as condicionais e vir para cá e resolveu a questão. Entrada, a primeira linha da entrada contém um inteiro A, a segunda contém um inteiro B, a terceira C, são inteiros, então eu vou ter que ler esses 3 inteiros. Aqui tem um exemplo, A é menor que B, que é menor que C, e aqui eu tenho os exemplos de entrada. Então vamos sim. Bom, galera, já estamos aqui no nosso Saci, vamos resolver agora essa questão do exercício 1, exercício piloto automático, né? Piloto automático. Piloto automático, muito bem. Então aqui no exercício piloto automático a gente tinha 3 variáveis, A, B e C. Das 3 variáveis, olha só, eu vou fazer um scanf aqui para fazer a leitura dessas 3 variáveis, né? E são 3 inteiros, então eu vou passar os 3 inteiros, %D, %D, %D. E aí no primeiro %D eu vou armazenar na variável A, eu preciso passar ela entre aspas duplas. No segundo %D eu vou armazenar a variável B, e no terceiro eu vou armazenar a variável C. Beleza, turminha? Show de bola, vamos embora, já estamos armazenando as 3 variáveis, já estamos armazenando os 3 valores. O que está faltando? Só o condicional. Muito simples, simples assim, B menos A tem que ser, se ele for menor, se a distância de B menos A for menor do que C menos B, se essa distância for menor, o que ele vai ter que fazer, galera? Ele vai ter que acelerar. Então eu vou mandar aqui um printf, um printf 1 barra invertida N, ele vai passar esse valor 1, né? Se não C, qual é a outra condição? Se não C, se B menos A for maior do que
C menos B, se o B menos A for maior, ele vai ter que desacelerar, não é verdade? Se a distância for maior, ele vai ter que desacelerar. E para desacelerar, eita, coloquei um ponto de vírgula aqui, não é? Abre chaves, fecha chaves. Para ele se desacelerar, ele tem que receber o valor menos 1, né, galerinha? Ó, menos 1 barra invertida N, ponto e vírgula. Se não for nenhum nem outro, o que vai acontecer? Eu nem preciso colocar a condição, mas a condição aqui seria se a distância dos dois for igual, né? Se não for maior, não for menor, ela vai ser igual. Então eu vou manter a velocidade, ó, e é o valor 0 que eu faço isso, né? Muito massa, galera. Show de bola. Vamos embora, vamos testar logo aqui. Como é que a gente vai fazer para testar? Vamos pegar essas entradas aqui, ó, e são 3 testes. Se ele passar nos 3 testes, eu tenho 33 pontos em cada questão, sabendo que uma questão vale 100 pontos. Né? Então, ó, coloquei a primeira entrada, executa 1. Ele tem que me dizer o quê? Ele tem que me dar 1, muito bem, aí, show de bola, galera. Segunda entrada, vamos aqui, exemplo de entrada, 105, 202, 319. Ele tem que fazer o que aqui nessa entrada? Executa, ele vai ter que, acho que a distância é igual, vai ter que ser 0, é 0, muito bem, 0, saída 0, 33, 66 pontos eu já tinha aqui. Agora vamos para a última entrada, vamos embora, limpa, executa, menos 1, sim, ele tem que desacelerar nesse caso aqui, menos 1, certa resposta, já tinha 100 pontos da primeira questão. Legal, né, galera? Muito show, muito show. Vamos limpar tudo aqui, maravilha. Vamos tirar as entradas, sair e vamos para o exercício 2. Entrega de caixas. Muito bem. Você precisa transportar 3 caixas vazias, usando um drone que pode levantar uma caixa por vez apenas, em cada viagem. Quer dizer, sempre dá para transportar as 3 caixas vazias, fazendo 3 viagens do drone. Então, o número máximo de viagens que ele vai fazer, eu acho que é 3. Mas talvez dê para fazer menos do que 3 viagens, se for possível colocar uma caixa dentro da outra. As caixas têm formato de cubo e a única restrição para uma caixa ser colocada dentro da outra é o tamanho, não importando o peso. Tá. Uma caixa de tamanho X pode ser colocada dentro de uma caixa de tamanho Y. Legal. Se X for menor que Y. Tá. Note, portanto, que uma caixa não cabe dentro da outra no mesmo tamanho. Além disso, 2 caixas de tamanho X e Y podem ser colocadas lado a lado dentro de uma caixa de tamanho Z, se X mais Y for menor do que Z. Legal. Ele vai fazer uma viagem só aqui, né? Bacana. Olha só, galera. Então tem um desenho aqui que ilustra mais ou menos essas situações aqui que foi dita no texto aqui, né? Ó, essa primeira situação aqui, o que é? Essa primeira situação é esse camarada aqui com 3 caixas do tamanho igual, né? 3 caixas iguais. Se eu tenho 3 caixas iguais, eu vou fazer quantas viagens? Eu vou fazer 3 viagens. Então, essa é uma situação de 3 viagens. Essa é uma situação aqui, ó, com uma caixa de tamanho igual só, né? Ou ela pode ser igual ao A, ou ela pode ser igual ao C, né? Lembrando que a menor é o A, a intermediária é o B e a maior é o C. Aqui essa restrição, A menor igual que B, que menor igual que C, né? Elas podem ser iguais. Então, aqui pode ser tanto. Então, são duas condições, são duas possibilidades de eu ter 2 viagens, né? Porque tanto se A for igual a B como A igual a B igual a C, ele vai fazer 2 viagens, certo? Mas assim, o que é mais importante tem que colocar assim, ó, que a soma dessas 2 caixas, se for o caso, A mais B, ela vai ter que ser maior do que C. Então, só pode ser 2 viagens, porque se for menor eu faço uma viagem só, né? Então a outra condição para fazer uma viagem só, 3 caixas diferentes e a soma das 2 for menor que C. Então vai rolar de fazer uma viagem só, beleza? Entradas, as 3 entradas A, B e C, o tamanho das caixas, legal, e a saída ele vai dizer o número mínimo de viagens que ele tem que fazer, certo? A gente sabe que o máximo é 3 viagens, né? Então ele tem que responder 1 ou 2 ou 3. 5 testes, vamos lá para o nosso Saci, né, galera? Maravilha, vamos embora. Estamos aqui no Saci, exercício 2, exercício caixas. Exercício caixas. Maravilha, turminha, maravilha, ó.
Aqui no exercício caixas, vamos declarar nossas três variáveis A, B e C, né, galera? A, B e C. Muito bem, agora vamos utilizar um scanf, que é uma função de leitura de dados aqui no JavaScript. Então eu sempre tenho que passar o tipo do dado que eu quero ler. Nesse caso são 3 inteiros que eu represento pelo %d, certo? Então eu passo uma vírgula, depois eu armazeno a primeira variável que eu quero colocar esse valor inteiro, que é no A. Depois disso eu preciso passar, eu tenho 3%d, o segundo %d eu armazeno na variável B, e o terceiro %d eu armazeno na variável C. Simples assim, muito bonitinho, maravilha, maravilha. Eu tenho agora os 3 valores de caixa. O que eu preciso fazer? Preciso fazer o meu if. E um primeiro if eu já sei, ó, bonitão, ó. Se o tamanho de A for igual ao de B e o tamanho de B for igual ao de C, ó, de B for igual ao de C, para fazer uma igualdade eu preciso ter 3 iguais, tá? Diferente de algumas outras linguagens. Beleza. O que vai acontecer se essa condição for verdadeira? Se isso for verdade, se os 3 valores de entrada forem iguais, ele vai ter que fazer 3 viagens. Então eu consigo printar, ó. Eu vou dar um printf e vou printar direto as 3 viagens, ó, /n, maravilha. Show de bola. Se não C, qual que é a segunda condição? Quando que ele vai fazer 2 viagens. Lembra que eu tenho 2 condições, basicamente 3 condições, na verdade, né? Ele pode uma condição que é para as duas, ó, que é o A mais B. O A mais B, ele tem que ser maior do que C para ele fazer 2 viagens, senão ele vai fazer uma só, né? E aí essa condição tem que ser verdadeira obrigatoriamente, e aí eu posso ter 2 opções. Essas 2 opções são, ela vai ser ou, né? Vai ser um ou, que ela vai, quando qualquer uma das duas for verdade, a gente vai conseguir receber. Quais são as opções? O A é igual ao B, e o B é igual ao C. Então, se qualquer uma das duas, A ou igual a B, o B igual a C, e o A mais B for maior do que C, o que significa? Significa que ele vai ter que fazer 2 viagens apenas. O nosso drone, né, para levar as caixas. Maravilha, galera. Então, se ele não tem que fazer nem 3, nem 2, ele tem que fazer uma viagem, ó. Então eu não preciso nem me preocupar com a condição aqui, que na verdade, a condição ele seria, já tem uma restrição lá, que o próprio programa, o próprio exemplo já está me dizendo aqui, ó, a entrada com certeza vai ser a menor, B vai ser menor que A, que vai ser menor que C. Se eles não forem iguais, então ele vai respeitar essa condição onde todos são diferentes. Se todos são diferentes, é uma viagem só. Significa que cabe dentro do outro. E é isso aí. E a outra condição é se A mais B for menor do que C. Então ele já está aqui nessa, né, ele é um negado aqui dessa condição. Beleza, galera, show de bola. Então vamos fazer o teste aqui nessa nossa segunda questão, ó. 12,45, 188 tem que dar 1 a saída. Vamos ver se ele vai dar 1. 12,45, 188 vai ter que dar 1, todos diferentes, né? Ó, 1, muito bem. Todos iguais aqui, ó, todos iguais. Aí todos iguais, o que acontece em todos iguais? Ele vai ter que dar 3, né? Primeira condição lá. 3, certinho. Aqui eu já tinha 20, já tinha 40 pontos, como eram 5 exemplos, o exercício valia 20 pontos. Terceira condição, ó, então ele vai entrar aqui, A mais B é maior que C, verdade, e B é igual a C, verdade também. Então vai se fazer 2 viagens, ó. 2 viagens, galera, muito bem, muito massa isso, né? Muito legal. Você já sai da prova sabendo quanto você acertou, quanto que você tirou. Isso que é legal demais. 72, 72 e 45. Aqui a soma das duas vai ser uma só. Uma viagem, ó. Uma viagem, porque a soma das duas é menor que C. Show? E o último teste, 30, 30 com 55. 30, 30 com 55. Olha que legal.
duas viagens, vamos ver, duas viagens, realmente, porque a soma das duas é maior do que C, né? Então, galera, olha só que massa, que massa. Vamos ficar por aqui nesse vídeo de hoje. Somente com a resolução das duas primeiras questões. A terceira questão é uma questão que abordou um conteúdo de vetor, então eu quero fazer um vídeo bem explicadinho, com mais detalhes, com mais tempo, e para não ficar muito grande o vídeo eu vou dividir. Amanhã sai essa nossa questão do vetor, que é do Esker, que foi muito legal também, bem desafiadora, super difícil, né? Mas a novidade que eu queria contar para vocês é que na semana que vem, do dia 20 até o dia 25, galera, o que vai acontecer? Vai ter a semana de volta às aulas da Super Geeks, né, aqui em João Pessoa. Então a gente preparou várias atividades, vai ser durante a semana inteira, vai ter Game Jam, vai ter, mas a principal que eu quero apresentar para vocês vai ser torneio do Glad Code. Quem programa já lá no Glad Code, quem não conhece, é a oportunidade de conhecer. A gente vai fazer uma live com o fundador do Glad, com o criador do Glad Code, com o Pablo Verlang, vai ser muito massa. E vamos fazer torneio, tudo valendo premiação. Vai ter torneio, vai ter Game Jam, vai ter o Glad Code, e o mais legal que eu queria mostrar para vocês, que eu tenho certeza que todos aqui vão participar, que já tem condições para isso, é da maratona de programação. Quando eu fazia faculdade, eu sou formado em engenharia da computação. Quando eu fazia da faculdade, uma coisa que eu mais gostava do início, dos primeiros anos da faculdade, era da maratona de programação. É muito legal, é uma competição que todo mundo pode ganhar, entende? Se você resolver tudo, pronto, você ganhou. Isso que é legal, isso que é bacana. Então é muito show. Vocês vão ter um tempo para resolver vários exercícios. A maratona vai ser na ferramenta Saci, e toda vez que você acerta uma questão, você ganha um balãozinho. Vão ter balões de níveis diferentes, né? Vai ter, por exemplo, um balãozinho amarelo vai ser um nível fácil, o vermelho vai ser um nível difícil, e o balão branco vai ser um nível médio. Então você vai ganhando e resolvendo ao longo do tempo, e ganhando os balõezinhos, fazendo teste, enviando. É muito legal. E todas essas competições vai ter premiação, galera. Então eu estou muito feliz que a gente vai voltar, a gente vai se ver nas lives, vai ter live todos os dias, do dia 20 até o dia 25. Então eu espero que todo mundo participe e seja muito massa. Beleza, galera? Show de bola. Então amanhã tem um vídeo com a questão 3. Valeu, galera!